Fala galera, bom dia a toda a nação azulina. Bom galera, eu tô aqui para esclarecer algumas situações que foram faladas ontem. Eu tive meu nome citado numa live que foi feita aí do canal chamado Tudo Nosso e Nada Deles, um camarada chamado Theo aí e o Magnata, né? Assim, o que eu posso dizer para vocês nesse contexto? Já que a gente tá de férias, né? A gente tem que arrumar alguma coisa para fazer, para falar. Bom, o Magnata, o sonho dele é ser presidente do Remo. Ele tem todo o direito, ele é um sócio do clube. Ele já esteve lá dentro, já contribuiu também com o clube. Eu assisti a live ontem atentamente, muitos pontos que foram abordados na live foram interessantes do ponto de vista da visão que o Magnata, que o próprio Theo tem do Clube do Remo. Concordo com muitas coisas que foram faladas ali, discordo de outras, isso é normal no nosso sistema democrático. O grande problema, Magnata, eu tô falando como um torcedor, e esse torcedor que tem a visão de fora do que é dentro do Clube do Remo. O Clube do Remo era um clube fechado, né? Teve uma abertura democrática aí de mais ou menos 5, 6 anos aí, pode-se dizer assim, quando foram colocadas as eleições diretas. Você fazia parte da gestão, das gestões, né? Que infelizmente colocaram o Clube do Remo em situações vexatórias em termos futebolísticos, né? Lógico, eu também concordo com você quando você fala que o poder da caneta ele é muito diferente, né? De você ter esse poder de tomar as decisões, e talvez você naquele momento, quando esteve à frente do clube em determinados setores, não tivesse esse poder administrativo de contratar de fato, de delegar algumas decisões que poderiam estar mais ligadas à questão presidencial. O grande problema, Magnata, é que a tua imagem ela é associada justamente a essas pessoas que fizeram e que colocaram o Clube do Remo em situações, como você mesmo falou, em ter que pagar folha de salarial de 180 mil, de 200 mil, 250 mil. Nós passamos quase 7 anos sem divisão. Quem foi que colocou o Remo lá? Nós endividamos o clube, nós perdemos patrimônios. Quem foi que colocou o clube nessa situação? É louvável que você tenha, de determinada forma, tentar ajudar, quando ninguém queria, quando você disse lá toda a sua trajetória dentro do Remo. Mas eu acho que para você iniciar alguma coisa, digamos assim, que você queira ou que aspira dentro do clube, te desassocia da imagem dessas pessoas. É um conselho que eu te dou. Te desassocia da imagem das pessoas que colocaram o Clube do Remo nessa situação. E agora, dessa gestão do Fábio aí, infelizmente, a gestão dele em termos de futebol foi uma vergonha, vergonhoso. Todos eles que estão aí na diretoria de futebol sabem o meu pensamento que eu tenho deles em relação ao futebol. Não tenho nada contra eles, da vida pessoal, da vida profissional. E esclarecendo um pouco dos áudios que eu fiz em 2015, que disseram que eu tinha um cunho político, negativo. O áudio iniciou de um desabafo de um torcedor que já estava cansado de todas aquelas situações. Foi uma derrota por Brusque aí, que nós perdemos a Copa do Brasil para eles. Eu acho que a gente pegou aí uma goleada lá em Brusque, primeira vez que nós enfrentamos eles, e foi um desabafo de um torcedor comum. E que aquilo ali, o torcedor do Remo acabou absorvendo para ele, digamos assim, eu posso dizer assim, se sentir representado, por ter um torcedor que falasse, eu falava palavrão, falava como um torcedor, como uma conversa de bar, na verdade, né? E aquilo ali foi absorvido, certo? Algumas pessoas dessa gestão atual também absorveram aquilo ali e acabaram transformando esse áudio aí num cunho político, e na verdade não era essa a intenção. Ele se transformou, mas a origem dele não tinha nada a ver com política. Era apenas um desabafo de um torcedor que estava vendo aquela situação do Clube do Remo que se arrasta aí há tantos anos aí pelo futebol, né? Infelizmente, essa gestão aí, da qual eu apoiei, porque imaginava que seria uma mudança de chave, né? Tiveram alguns avanços. Se hoje o Remo consegue pagar uma folha de 800 mil, 1 milhão, é porque ele resgatou alguma credibilidade junto ao torcedor, junto ao governo do estado, junto a colaboradores, o que quer que seja, certo? E essa situação ela não tinha anteriormente, porque, primeiro, não se passava credibilidade. As gestões do Remo que passavam por aí. Era um clube totalmente fechado.
A torcida do Remo sempre teve aí, cara, para ajudar. Sempre teve para ajudar, sempre teve para colaborar. A gestão atual, ela só fez utilizar desse instrumento que é o torcedor, contribuir com o clube para fazer os avanços administrativos que nós tivemos ao longo desses anos. É claro que nós tivemos prejuízos aí incalculáveis em relação ao futebol, pelos senhores diretores do Remo aí que estão aí, rebaixamentos. Em 4 oportunidades, em pelo menos 2, nós nem passamos da primeira fase, com elencos aí com uma folha superior a muitos outros times da Série C. Tivemos um rebaixamento que, por falta de bastidores e por falta de tomada de decisão, que não dependia somente da diretoria do Remo, os outros torcedores precisavam, que colocaram vocês aí, precisavam ser ouvidos e não foram. Foram virados as costas porque parece que se criou um cenário aí que todo mundo aí tem de futebol e ninguém entende de nada. Quem tá fora aí, cara, estão nem aí pra opinião da torcida, só estão lá para pedir pix, estão lá para pedir ajuda, que dá, qualquer pessoa que peça a torcida do Remo dá. A torcida do Remo sempre esteve presente aí. Aí já criaram até uma confusão de torcida da 25, torcida da remoçada, com não sei quem, e os administradores aí fazendo a gente de gato e sapato aí. Contratando um elenco merda, um elenco medíocre. Ah, o melhor elenco do campeonato. Um monte de jogador bichado. Trouxeram um monte de treinador aí ao longo dessa gestão aí. Eudes Pedro, Rafael Jaques. Trouxeram esse Gerson Guzmão. Que categoria tem esses treinadores para treinar um time como o Remo? Então, assim, Magnata, se você tem aspirações dentro do clube do Remo, é um direito seu. Você é um sócio, você já contribuiu, você tem digamos assim, um nome na sociedade paraense como advogado, um advogado respeitado. As nossas divergências, elas ficaram no campo do futebol. Eu não tenho nada contra nenhum diretor do Remo, não tenho nada contra você, não tenho nada contra ninguém qualquer. Se eu xinguei, se eu falei alguma coisa, foi no calor das emoções. O clube do Remo, o futebol, ele mexe com você, ele mexe com suas emoções, ele faz você às vezes falar coisas que lá na frente você se arrepende, às vezes. Outras coisas eu me arrependi, outras coisas eu não me arrependi, né? E chegamos nesse atual momento, nessa nossa desclassificação pífia, que demonstra mais uma vez a incompetência dessa diretoria de futebol do Remo, que não entende nada de futebol. Isso aí a gente já está falando já há muito tempo, é a opinião da maioria das pessoas, que inclusive está aí do lado de vocês. Se você for pegar aí, se eles não estiverem na frente de vocês, eles vão falar. O grande problema é que eu falo que você não entende nada de futebol, cara. Nada. O conhecimento de futebol de vocês se resume a se esconder um na costa do outro. Que aí ninguém sabe quem é que delega decisões. É um colegiado. Ah, não fui eu. Ah, foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. E quem é que a gente vai cobrar? O torcedor não consegue nem cobrar de alguém. Ah, foi o presidente. Ah, foi o diretor de futebol. Ah, foi o executivo. O que João Galvão tá fazendo aí? O que Ney Pandolfo tá fazendo aí? Quantas entrevistas a diretoria de futebol do Remo foi lá na TV dar uma explicação do porquê da contratação do Renan Castro, que o cara tá 2 anos tentando trazer ele pra cá. Desde o mercado da 2ª divisão lá querendo trazer o cara pra cá. Pra que isso? Por que isso? O Anderson Paraíba, o cara ganhar 12 mil pra ganhar aqui 35, 40 mil. Pra que isso, cara? Então, quer dizer, o Remo precisa pensar no clube como um todo. Não só Fábio Bentes, não só Magnata. O CONDE, o Conselho Deliberativo, precisa criar situações para que se cobre da diretoria. No momento em que o clube estiver vendo que a vaca está indo pro brejo, chega lá e diz que sim, e aí? Vamos deixar o clube cair? Vamos deixar o clube aí devendo? Nós vamos aí prejudicar o torcedor que paga o seu ingresso? O que nós vamos fazer? Ninguém fala nada, cara. E por que eu parei de falar? Porque eu cansei. É simples, a resposta é simples. Porque você fala, você se indispõe com as pessoas elas não veem você, de repente, com um pensamento diferente daquilo que você é, entendeu? Então, cara, eu cansei de falar dessa gestão, desse pessoal que tá aí no futebol, que, repito mais uma vez, vocês não entendem bolhufas de futebol. O cara pode ser um grande profissional, pode ser um grande advogado, um grande funcionário público, eu quero nem saber, parceiro. Vocês dentro do clube do Remo, em relação ao futebol, vocês são pífios, vocês não entendem nada. Acabou. Esse é o pensamento. Então o Fábio precisa, de alguma forma, diluir os seus erros, tentar fazer uma limpa,
essa diretoria de futebol, porque, meu irmão, vai chegar final do ano, vai chegar toda final de temporada a gente aqui lamentando, porque o Remo teve mais uma vergonha no futebol. Aguinaldo, se você tem nada contra você, você é um associado do clube, você já teve serviços prestados, já empregou dinheiro. A minha visão como torcedor, volto a repetir, eu acho que associo muito a tua imagem as pessoas que colocaram o clube do Remo aí nessa situação que a gente viveu ao longo dos anos aí de sem divisão, jogar em campo com sacola de supermercado, jogar no interior com time com todo respeito, com o time de peixeiro, com o time de feirante, e a gente pegava a porrada desses caras, entendeu? Mudou um pouquinho, a gente saiu da mediocridade pro ruim, tá? Para ficar razoável ainda precisa melhorar muito. Queira Deus que coloquem pessoas capacitadas para dirigir o clube do Remo, porque a torcida do Remo não merece as pessoas que dirigem o futebol do Remo há um bom tempo. Beleza, galera? Um bom dia a todos aí. Fica com Deus.